Vamos falar sobre a nossa relação com a nossa vida de relações. Porque toda a ideia da cultura do management, ela também começa a modificar como a gente vivencia a relação com outros seres humanos. Primeiramente com os nossos colegas de trabalho, mas depois também com os nossos amigos e até mesmo no núcleo familiar. Primeiro a gente começa com uma coisa muito importante que vários autores trazem, que é a ideologia da excelência. Matheus estava falando ali sobre algumas coisas que estão um pouco dentro da ideologia da excelência, que é a ideia de não basta você ser bom, você tem que ser o ou a melhor. Você sempre tem que ser a pessoa que vai ficar em primeiro lugar e ganhar a competição. Porque, sim, é uma competição, galera. Agora tudo é uma competição, né? Então, a ideologia da excelência é essa ideia de sempre autossuperação. Você não pode sentar em cima da mão. Você tem que ser o ou a melhor. Só que em um grupo de pessoas, só existe uma que é a melhor. E se tá todo mundo querendo ser a melhor, aí a gente cai no quê? Competição o tempo inteiro. Mesmo os nossos colegas de trabalho, eles muitas vezes estão se sentindo ameaçados por nós, porque, meu Deus, essa pessoa pode roubar minha vaga. Eu adoro essa pessoa, mas se ela for melhor do que eu, cara, ela vai roubar minha vaga, né? A comparação ilimitada, de novo, redes sociais, né? As redes sociais vão fazendo com que cada vez mais a gente acabe tendo essa comparação e comparação de resultados, sem olhar para os caminhos que a gente está indo. Então, de repente, a gente está competindo com todo mundo. É aquela coisa do porque eu, na sua idade, já tinha isso. Mas você já viu o que o seu primo está fazendo? Por que você não é igual ao teu primo Joselito? Né? Que a gente ouve no nosso núcleo familiar, é uma comparação gigantesca, mas nem precisava a nossa família falar isso, a gente já se compara vendo no Instagram, e a gente tem os referenciais vazios, porque a gente está vendo o tempo inteiro resultados de outras pessoas. A gente não está vendo o processo mais de outros seres humanos. É aquela ideia de referenciais ocos, ok? Aquela ideia de você ver o cara famoso, a pessoa rica, o case de sucesso, o coach que está ensinando as coisas lá e fala, cara, é só você fazer isso, e olha, se aquela pessoa conseguiu, você consegue, né? Porque aquele cara veio da favela, ele conseguiu fazer esse negócio, você que veio da favela, você também consegue, basta você querer tanto quanto aquele cara, né? Só que você não sabe muitas vezes quais coisas aquela pessoa tinha que ajudaram ele, que talvez mesmo você também vindo da favela você não tinha, que oportunidades apareceram às vezes aleatoriamente no caminho dele que não apareceram para você. Você não sabe muitas vezes que coisas ele sacrificou para estar lá, coisas que talvez ele, devido aos valores e às prioridades de vida dele, esteja de boa de sacrificar. Mas você não, porque seus limites são essencialmente diferentes, suas preferências, seus valores, suas competências são diferentes. E a gente só olha por final. Se ele conseguiu, você também consegue. Se o teu primo Joselito conseguiu passar no concurso público da prefeitura, por que você ainda não conseguiu um emprego? Por que você não conseguiu fazer faculdade? Né? Como assim não tem desculpa para um pecado desse? Ok? E a gente fica nessa eterna competição e comparação com pessoas que a gente não sabe da missa à metade, né? E aí a família ela começa a entrar nessa vibe também. A gente começa a ouvir isso desde pequenininho das gerações dos nossos pais, geração X em diante ali principalmente. Talvez até um pouquinho do vamos colocar os baby boomers aí também, né? Vamos distribuir um pouco a responsabilidade pela brincadeira. Mas a família começa a virar uma coisa assim sem reconhecimento, porque a família ela está se matando de trabalhar, está pensando nisso, deixa os filhos de lado, a sociedade dos filhos órfãos, agora me fugiu o nome do autor, ó, falei que se eu falasse autor eu ia passar vergonha. Me fugiu, mas o livro é A Sociedade dos Filhos Órfãos, ok? É, a gente realmente acaba sendo deixado por pais que estão lá tendo que se virar muitas vezes nos 30, não reconhecem os filhos, né? E só reconhece os filhos muitas vezes como reprodutores da mão de obra, porque eles sabem que o mercado de trabalho está uma loucura hoje em dia, e eles olham para aquela criança de 4 anos e falam: eu vou colocar você no inglês e na natação, e também no violino. Vou colocar você nessas 3 aulas.
Ah, pai, obrigado. É porque você quer que eu seja uma pessoa mais feliz, que eu aprenda inglês para viajar, para viver a vida, para namorar um cara maravilhoso lá da Inglaterra. Você quer balé para eu me divertir, né? A aula, sei lá, de natação, de violino para eu vivenciar coisas artísticas, para o meu corpo ter qualidade, para eu ser um cidadão, uma cidadã melhor. Não, não, você se enganou. É porque isso vai ficar muito bem no seu currículo, porque o inglês é necessário para ter em qualquer currículo. Colocar natação é interessante porque se você conseguir ser um nadador de alta performance, você vai treinar uma soft skill sua muito importante, que é a competitividade, tá? Habilidades artísticas, olha, vai treinar desde cedo a tua flexibilidade, a tua criatividade para resolução de problemas, você vai conseguir vender isso muito bem lá nas entrevistas de emprego. Cara, você vai arrasar, sabe? Sem querer, as nossas famílias estão fazendo isso com a gente. Não que as nossas famílias sabem. E quando elas sabem parte, elas acham que estão fazendo bem. Mas elas estão perdendo a relação emocional com seus próprios filhos. Em vez de criar cidadãos, criar adultos com boa saúde mental, elas estão sendo meramente reprodutoras de mão de obra. Ok? Achando muitas vezes que estão fazendo bem para o sucesso não profissional, mas da vida dos seus filhos e filhas. Ok? Em outras palavras, as relações ficam, quem diria, fragilizadas. Ou seja, relações, que são uma parte essencial para a formação da nossa identidade, começam também a ser fragilizadas e precarizadas. Então a gente não tem mais relação direito com o nosso tempo, com a nossa vida de relações. Meu Deus, eu estou começando a perder a identidade. Se eu não fui reconhecido desde cedo pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus cuidadores, quem sou eu? Será que eu tenho valor? Eu acho que eu não tenho, eu tô começando a duvidar de mim mesmo, porque eu já, malmente nasci, já tô entrando nesse negócio insano de ter que provar a todo momento que eu tenho valor. Eu não consigo me sentir tendo valor se eu tenho que provar para todo mundo, né? Deixa eu ver só um pouquinho mais o que vocês falaram. Ah, Karen, até quem faz trabalho voluntário em uma entrevista já tem um ponto a mais para sair na frente. Perfeito, né? Faça o trabalho voluntário. Geralmente o pessoal fala, ó, faz uma sessão aqui no teu currículo só de trabalhos voluntários, vai ser um diferencial da hora, né? Ai, ai.